Esse podcast é uma iniciativa da Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Os episódios, conduzidos pelo host Dr. Jorge Preto, contam com a participação de profissionais influentes para a inovação da saúde. Ouça novas perspectivas e crie a sua concepção de valor. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Meu nome é Jorge Preto, sou CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. E hoje é a nossa abertura da nossa 5ª temporada. Temos aí já milhares de visualizações, muita gente nos seguindo. Então, muito obrigado você que está desde a primeira temporada. E se você chegou agora há pouco, assista os outros, escute os outros podcasts que tem muita informação legal, muita gente interessante trazendo temas extremamente importantes para a valorização da anestesia e a inclusão da anestesia no cenário, nesse contexto todo do sistema de saúde. E para abrir essa 5ª temporada, ninguém melhor, né, que Paulo Matos, gestor anestesista. Então, Paulo, médico anestesiologista com TSA, mestre em saúde e comportamento, com MBA em inovação e serviço de saúde, certificação Healthcare e Leadership pelo CBEX, experiência como gestor de centro cirúrgico, gestor de cooperativa, coordenador médico da assistência cirúrgica da Santa Casa, experiência com Lean de centro cirúrgico. Vamos falar hoje de ponta a ponta, né? Desde o início como o anestesista, como gestão de equipe de anestesia e até chegando à gestão e o alinhamento disso tudo com a gestão do hospital. Paulo, muito obrigado, seja bem-vindo, se apresenta como você gosta de se apresentar e explica um pouco dessa carreira aí, saindo da sala cirúrgica, indo para a direção do hospital, para a sala de gestão, como que se deu isso tudo, cara? Boa tarde, pessoal. Jorge, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Agradecer a Anestec também, o Diógenes, aí, que é um grande amigo, né, já de alguns anos, né, e poder falar um pouquinho da minha história, poder contar um pouquinho dessa trajetória aí que já vem quase há 30 anos acontecendo, né. Então, se eu contar o tempo de faculdade, já passa dos 30, né. Então, eu sou natural de Pelotas, né, hoje eu resido em Santa Catarina, mas fiz minha faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, foram aí os 6 anos aí, de 90 até 95 aí, e saí de lá para fazer minha residência no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, né. Até então, isso era o que eu queria ser, médico anestesista, né, isso é uma influência grande dentro da faculdade do Dr. Gastão Duval Neto, aí, nosso professor, né, também do Dr. Márcio Horta, que era professor da Universidade Católica de Pelotas, né, então eles dois foram, assim, quem me impulsionaram a fazer a especialidade, quem me orientaram desde o início. Claro que depois, a gente diz, né, a gente sempre carrega um pedacinho de cada um durante a vida, né, então é isso que move a gente, né? A gente vem desde os nossos pais e depois vamos agregando experiências, né? E aí construindo essa nossa carreira, nossa personalidade, nosso caráter. E posso dizer que em seguida que eu saí da residência eu voltei para Pelotas e fiquei em Pelotas até novembro de 2022, quando me mudei em definitivo para Santa Catarina, né? A anestesiologia, dentro dela veio o TSA, veio meu mestrado, sempre estimulado a estudar. A gente fundou uma residência médica junto com o Dr. Gastão em Pelotas. Eu fui corresponsável pelo CT ali da UFPEL SBA durante 11 anos. Esse CT ele fechou as suas portas e terminou a sua atividade em final de 2021, né? Mas foram muitos anos de aprendizado e compartilhamento de conhecimento, né? E ao mesmo tempo a gente formou muita gente boa, gente que hoje eu tenho uma felicidade enorme de ver aí trabalhando e desempenhando com
com maestria a especialidade, né? E aos poucos, nessa jornada toda aí de centro cirúrgico, eu me sentia um pouquinho solitário, assim, dentro daquele espaço da sala cirúrgica, né? A gente sempre tive uma boa relação com o cirurgião, sempre tive uma boa relação com as equipes, né? Com os meus colegas, mas eu sempre sentia que faltava um pouquinho, né? E comecei até a entender por influência, né, dos meus professores, que o anestesista, por estar tanto tempo dentro do centro cirúrgico, ele precisa também ter uma relação melhor com a direção dos hospitais, né? Ele precisa começar a conversar, né? Até para conseguir melhorar a infraestrutura de trabalho, melhorar as condições de trabalho. E eu me lembro que uma das coisas que me motivou, estava me lembrando essa semana, que é uma coisa às vezes boba, mas são vivências da gente, né? Eu estava no centro cirúrgico naquela época, muitos anos atrás, no início dos anos 2000 ali, e o que a gente tinha para utilizar era alotano ou enflurano, né? E aí estava o servo, eu já tinha saído da residência utilizando servo-furano, aquela coisa toda, e eu chamei o administrador do hospital e disse para ele, cara, que enflurano, assim não dá, né? Quem sabe a gente melhora. E a resposta do cara para mim foi, cara, isso custa uma fortuna e tu sempre usou enflurano, por que tu quer deixar de usar enflurano agora, né? Então, ali eu comecei a entender que tinha o meu lado de querer evoluir, mas também tinha o lado do administrador que estava vendo o custo hospitalar, que estava vendo a receita dele, e aí isso foi um dos primeiros estímulos que eu tive de pensar, bom, cara, eu tenho que começar a conhecer um pouco desse lado também. E eu sempre tive essa questão muito de curiosidade comigo, né? De querer aprender, de não ficar muito na zona de conforto, né? E a partir daí, né, meio dos anos 2000 para frente, né, 2007, 2008, eu comecei já a me envolver e estudar sobre gestão. Não tinha um cargo específico dentro do hospital, mas a equipe de anestesia era única dentro do hospital, né? Então a gente começou a interagir mais com a direção do hospital. Ao mesmo tempo, nós assumimos um outro serviço dentro de um hospital-escola que veio também junto com a residência médica, e ali a gente precisava interagir também com a direção, tratar de honorários, né, ver custos, tentar viabilizar cirurgias, né? Então, tudo isso é gestão, na verdade, né? A gestão do teu espaço como médico dentro daquele sistema e a interação que tu pode ser mais ou menos produtiva de acordo com a tua disposição. E oficialmente, né, a gestão entrou na minha vida quando eu fui convidado pela primeira vez, dentro aí de Pelotas, pela Unimed, para montar ou auxiliar na montagem de um serviço de imagem, de endoscopia, né, e oncologia. Ali eu atuei pela primeira vez como responsável técnico, mas também com opinião, né, na gestão do serviço. Ali montamos protocolos de segurança do paciente, montamos a questão de custos, né, auxiliamos a montar os custos, equipamos o setor dentro das RDCs todas que eram necessárias na época, né? Então ali foi o primeiro passo, assim, digamos, que eu reconheço na minha carreira como gestor. A partir daí eu não quis mais me soltar dessa área e logo eu me transformei em diretor de serviços próprios da própria Unimed, foram 6 anos de experiência nessa área. Depois a gente seguiu estudando e se aperfeiçoando até que houve a oportunidade de ir para Santa Casa, num momento já de transição de cidade, né? Cidade não, de cidade e de estado, né? E a Santa Casa realmente aí se traduziu na grande escola, né? A escola, Cidade da Saúde, um hospital de mais de 1.000 leitos, né? Um hospital com 700 cirúrgicos, e aí começa uma interação mais, que eu considero uma interação de maior maturidade na minha vida com o sistema de gestão, né? O diálogo começa a se elevar, né? Em nível e em complexidade também. E aí a responsabilidade pegou forte e foi um grande desafio que durou até fevereiro desse ano, agora encerrou finalzinho de janeiro.
E realmente foi, como gestor, foi o maior desafio da minha vida. Nesse meio tempo, tive atividades como empreendedor também, participei de startup, fundei startup, a startup morreu, né? E agora a gente, em parceria com outras 2 administradoras daqui de Santa Catarina, a gente fundou uma escola de saúde, né? Uma empresa que vem aí para buscar um nicho de mercado dentro da educação médica e de profissionais de saúde. Então, a veia empreendedora ela foi nutrida em algum momento, assim, né? Primeiro como intraempreendedor e agora como empreendedor mesmo, né? E eu acho que se eu pudesse citar dificuldades, assim, dessa jornada, elas, são inúmeras, né? Desde o momento que tu quer te consolidar como gestor até o momento da interação com pessoas, de projetos que foram propostos e não saíram, de projetos que foram propostos e saíram e tiveram sucesso, de outros que foram plantados e não saíram na época e saíram depois, e eu fico gratificado por isso também, né? Mas pontuando, é isso aí, assim, a questão toda de toda uma transformação da carreira de médico, né? E eu me considero médico ainda e sempre me apresento primeiro como médico anestesiologista, né? Para depois dizer que eu tenho uma participação ainda muito pequena na gestão de saúde. Legal, é uma carreira grande, né? Eu costumo dizer assim que o pessoal fala assim, porque o homem é um animal político, né? Que a política ela faz parte de tudo que você faz, não deixa de ser política. E eu acrescento que todo trabalho ele é gestão, né? Então, assim, não tem como você ter uma atividade de profissional e você não ter gestão sobre isso. Você pode ter uma gestão ruim, mas é gestão. Como assim? Você pode não ligar para a política, achar que você não faz política, mas você faz. E a tua política é não ser sociável, ok. Mas a gestão ela está envolvida em tudo que a gente faz. Você pode não querer se envolver, você pode não querer participar, mas ela traz reflexos para a tua atividade. Em qualquer atividade, em qualquer lugar que você tiver. E esse exemplo que você falou, né, de pedir um sevoflurano e o cara dizer, mas tá louco, é muito caro. Se você trocar o sevoflurano por qualquer outra coisa atual, a pergunta e a resposta segue a mesma. Né? Eu quero um monitor de débito cardíaco. Você tá louco? Isso é muito caro. Né? Eu quero um eco transesofágico. Você tá louco? Isso é muito caro. Né? Até uns anos atrás, o quê? Eu quero sugar Madex para todo mundo. Você tá louco? Isso é muito caro. Cara, isso é o dia a dia da atividade. E como a gente chega para o gestor e pede material, medicamento, equipamento, o cirurgião ele pede, a enfermagem pede, o setor de imagem pede. E se você só chegar lá, pedir, voltar para a sala e sentar e não fazer mais nada, a chance de você receber alguma coisa é muito pequena, cara. É muito pequena. E aí entra todo o conceito, assim, por que isso é importante, o que isso vai mudar, aonde que isso vai impactar, isso gera economia, isso melhora algum desfecho. Se você não começar a argumentar nesse sentido, você vai lá, vai pedir um negócio, vai voltar a sentar na sua cadeira lá na sala da anestesia e pode esperar sentado mesmo, porque não vai rolar, né? E aí, quando você começa a pensar, bom, então eu tenho que conseguir dizer por que vale a pena, o que melhora, ou o que evita de complicação, melhora a qualidade, melhora a eficiência, aí você começa a ter que medir isso para você poder dizer, era assim, depois ficou assim, ou seja, você começa a, inevitavelmente, fazer gestão, olhar para dado, olhar para indicador, olhar para número, ver qual é o teu investimento, qual é o teu retorno, ou seja, o retorno sobre o investimento, e aí você começa a entrar nessa filosofia, nessa metodologia de gestão. E se você... Esse é o meu raciocínio, pelo menos. Se você não faz isso, você não ganha nada. Se você faz isso, você tem que fazer isso cada vez melhor. Então, por isso que, cara, não tem como você ter uma atividade profissional e isso não fazer parte do teu dia a dia.
Não, isso é um fato, né, Jorge? Assim, e eu acho que o mais importante, eu disse isso hoje até para um aluno de medicina hoje cedo, né? A gente, na faculdade de medicina, a gente fica muito, digamos assim, que nem muito restrito, né, a questões, às vezes, e na maioria das vezes, hard skills, assim, cara, é tratar o paciente, é conhecer doença, é conhecer patologia, é conhecer medicação, cara, eu tenho que agir no meu paciente, isso aí tudo bem, isso é a nossa profissão, isso é o que a gente aprendeu ao longo de 6 anos. Mas a gente fica muito ausente da informação que é isso que a gente está conversando aqui, a questão, cara, como é que eu interajo com um profissional de outra área que tem uma outra visão, né? E aí vamos ver uma visão de negócio, né? Então o cara que está administrando no hospital lá no alto escalão ou na liderança média ali, né? Ele tem uma visão que é o DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado dele. Isso é que interessa para ele, né? Então é quanto ele está produzindo e quanto aquilo está gerando de faturamento bruto e receita. Bom, aí ele tem que balançar os custos dele para aquilo ali realmente ser, no final do mês, a conta fechar, né? Mas a gente, às vezes, está preocupado com a nova tecnologia, com a inserção e, às vezes, só preocupado com o desfecho do paciente, que é super importante, mas a gente mede pouco isso, né? Então, às vezes, tu está ali trabalhando teu dia a dia, quantas vezes tu mediu realmente os desfechos que importam para o paciente e que impactam assistencialmente no resultado operacional do teu hospital? E a gente faz isso pouco, né? A gente, na correria do dia a dia, a gente, terminei, tô indo embora, vou para outro hospital, né? Então, a gente não participa ativamente disso e não mensura as coisas, e aí teus argumentos ficam fracos. E isso foi o que... E aí, quando eu começo a participar do outro lado, que é, digamos assim, do outro lado da cortina, né? Que é o lado de gestor, que eu começo a ser cobrado pelo resultado, eu não posso esquecer a qualidade assistencial, porque um evento adverso custa muito dinheiro, e a gente sabe disso, né? Mas eu tenho que saber também que a cada tecnologia inserida, que a cada oportunidade que eu dou de melhoria, né, ela tem que realmente ter uma agregação de valor, né? E não é só o valor para o paciente, que é o objetivo final, mas também para o hospital em termos de sustentabilidade. Então, eu acho que hoje as discussões e a nossa especialidade ela é muito rica nisso, né? A gente a gente é treinado com rotinas, a gente é treinado com protocolos, a gente é treinado com uma série de coisas que nos predispõem a sermos bons gestores, se a gente quiser ser, né? Se a gente quiser investir nisso. E aí a gente tem que começar a olhar também para o dado e começar a aprender um pouquinho a interpretar os dados. E eu acho que isso vem muito de encontro ao que a Nestec vem fazendo nos últimos anos, né? Eu converso muito com o Diógenes sobre isso. E, e vocês conseguiram trazer, assim, concretizar essa informação toda, né, de uma maneira que a gente entenda e que a gente consiga utilizar. E hoje o próprio gestor está entendendo isso, né? O gestor de centro cirúrgico, o diretor do hospital. Então, eu acho que esse é bem o assunto, assim, como é que a gente transforma, como é que a gente junta todas essas pecinhas, assim, entre o que é importante para o médico enquanto profissional que quer desenvolver sua atividade, que quer ter melhores tecnologias, que quer atender melhor seus pacientes, e como é que ele compreende a engrenagem hoje de prestação de serviço do hospital, de fonte pagadora, de quem realmente paga essa conta, né? E todos caminham juntos, porque existe às vezes uma quebra dessa cadeia de valor, né? Tá cada um puxando para um lado, e o interessante é que todos caminhassem juntos para ter um futuro mais sustentável mesmo, né? Sim. Eu percebo, aqui eu trabalho em vários hospitais, né? E eu percebo que alguns hospitais eles são mais claros em dizer, em chegar para a equipe e dizer, ó, cara, a gente precisa que vocês coloquem atenção nesses 3 pontos, nessas 5 coisas. Ou, ó, isso aqui não tá legal, a gente precisa melhorar esse ponto. Aí a equipe pega aquilo e você consegue trabalhar com o pessoal e dizer, ó, gente, a gente precisa melhorar o registro de tal coisa, não está sendo bem feito, isso está gerando
glosa, isso está gerando contestação, e daí isso atrasa o giro financeiro, ou a gente precisa melhorar esse indicador aqui, porque isso está impactando no giro de sala de recuperação. Em alguns hospitais que a gente trabalha, você tem essa clareza. A instituição conversa com a gente e diz claramente, a gente precisa que vocês coloquem atenção nesses pontos, e fica muito mais fácil da gente ver o que nós conseguimos melhorar naqueles pontos específicos. Só que tem outros hospitais que eles não dão direcionamento nenhum. Me parece, às vezes, que eles não estão medindo, que eles não estão acompanhando, e que eles só vêm nos procurar quando dá algum problema. Aí, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim, isso aqui tá... E aí, assim, resolveu pontualmente aquela questão, fica 3, 4, 5 meses sem ninguém falar nada com ninguém, até surgir o próximo problema. Essa distância, digamos assim, ou essa falta de clareza de objetivos da instituição para com a equipe de anestesia, ou com o centro cirúrgico como um todo, ele acaba sendo um gerador grande de conflito, de estresse, e você vê uma total falta de alinhamento de expectativa, alinhamento de objetivos mesmo, né? Porque às vezes a gente aqui está muito preocupado com oferecer o melhor serviço, uma melhor qualidade em algum ponto, mas aquilo não é o que a instituição espera, pelo menos não naquele momento. Ela está com outro foco, com outro objetivo, e como você que está do lado de lá, às vezes é uma coisa muito mais macro, que a gente que está lá dentro do centro cirúrgico não percebe, não vê, porque a gente não está rodando o hospital como um todo. Se você pudesse dar alguns exemplos, ou alguma dessas vivências, assim, de como como construir um alinhamento efetivo entre o que a instituição precisa e o que ela quer naquele momento e a atividade em si da anestesia. Eu entendo que um dos grandes desafios realmente é esse, ter uma comunicação efetiva, né? Na verdade, todas as instituições fazem planejamento estratégico, fazem suas matrizes SWOT, fazem suas diretrizes operacionais, etc. Mas pouco comunicam para o médico, né? E aí, vamos lá, o cirurgião, o anestesista, mas também o clínico, todo mundo que está envolvido na assistência, né? Então, isso eu acho que hoje é muito difícil, principalmente nas instituições maiores, ter uma comunicação tão assim, efetiva no sentido de realmente todo mundo saber o que está acontecendo. Mas eu acho que em sistemas menores, assim, então vamos lá, pensando no centro cirúrgico, né? Como é que eu melhoro a minha produtividade no meu centro cirúrgico? Como é que eu mapeio meus processos? Quem vão ser meus parceiros? Então, isso sim, eu acho que nos sistemas menores a gente consegue fazer melhor isso, né? Na Santa Casa, o que eu procurava fazer era e isso tem que ser assim, a gente tem que caminhar pelo centro cirúrgico. Eu fiz isso no hospital da Unimed também, a gente tem que caminhar pelo hospital, a gente tem que conversar com quem está lá na ponta, a gente tem que saber quais são as angústias, tem que saber o que está se passando, por que aquilo não está, por que aquela diretriz que tu, de repente, colocou não está funcionando adequadamente, né? E a gente tem que estar aberto mais a testar as coisas, experimentar e voltar rápido e corrigir se não der certo, né? Porque se tu está muito em cima na cadeia, tu está muito no macro, né? Tu está olhando a planície, né? Então, tu tem que ter ali lideranças que realmente nos setores sejam ativas, né? Tenham uma boa relação com os profissionais, tanto de enfermagem, médico, né? E todas as equipes que ali trafegam. E uma das coisas que a gente fez foi isso. Eu tive essa experiência na Unimed, que foi um projeto de Lean, o centro cirúrgico nem existia, estava por existir ainda, e a gente montou toda uma sistemática de Lean, já com mapa de valor, com fluxo de processos. Chamamos as equipes, uma equipe de anestesia, quem é que é a equipe de anestesia que vai trabalhar aqui? Cara, aqui vai funcionar assim, 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 a gente entende que
que precisa criar protocolos para isso, para aquilo, para aquele outro. Pode ser. Chama os cirurgiões. Cara, a gente pretende trabalhar com segurança do paciente, a gente vai fazer checklist de cirurgia segura. Aí vem o cara e pergunta, mas que bobagem é essa? Não é bobagem. Isso aqui, cara, isso aí é uma norma. E assim tu vai explicando, né? Pô, isso é para melhorar para todo mundo. Né? O nosso mapa cirúrgico vai funcionar assim, a marcação de cirurgia. Então, tu começa a explicar, eu acho que isso é o fundamental, né? É o diálogo, né? E o diálogo tem que ser com quem está lá exercitando o dia todo e estressando os teus protocolos e as tuas diretrizes, né? A questão do registro, por exemplo, num hospital que não... Imagina que o Hospital da Unimed em Pelotas não existia, ele foi fundado e foi colocado o TASI. Imagina para o médico que prescrevia em papel, né? Descrevia em papel, assinatura e carimbo, transformar ele da noite para o dia em sistema, assinatura digital, né? E tu não imprime. Ou tu imprime aquilo que é estritamente necessário. Cara, fica louco, né? Tu pega caras que não estão acostumados, nunca fizeram isso, nunca entraram, nunca fizeram um login no computador. Né? E aí tu tem que acostumar o cara a fazer o login. Né? E, então, essas transformações, assim, eu digo, não tem como o cara ser gestor de saúde sem caminhar no chão de fábrica, sabe? Sem caminhar no hospital, sem escutar as pessoas, sem planejar as coisas de acordo com a realidade que tu está vivendo. Né? Então, e cada hospital tem uma realidade diferente. Se a gente for no Einstein é uma coisa, no Síria é outra, no Hospital do Alemão Oswaldo Cruz é outra. Se a gente for a Joinville, no Dona Helena vai ser diferente, né? E essa é a experiência, assim. Eu acho que as dificuldades são inúmeras, né? Toda vez que a gente propõe alguma coisa diferente, a mudança vai agredir alguém. Isso é certo, assim, né? O cara que está ali acomodado fazendo aquilo há muitos anos, a questão do centro cirúrgico é clássica, né? É aquele médico que tem a sala dele 3 vezes por semana, que é às 7h30, mas ele chega às 8h30, né? E aí tu vai explicar para ele, cara, mas eu quero que chegue no horário, né? Senão Sim. Tu vai me comer 1 hora de sala. Não, mas eu sempre chego no horário, no meu horário. Né? Então, não, mas teu horário não me serve. Né? Então, Jorge, eu acho que não existe bala de prata para isso, assim, né? Eu acho que cada ecossistema, e como tu falou, os hospitais são diferentes, mas acho que a gente tem que começar começar a trabalhar primeiro com um diálogo melhor, com evidência, né? Então, assim, quando tu mostra para o médico aquela... o cara atrasa todos os dias, ele diz que ele não atrasa. Beleza, mostra o gráfico dele e diz assim, cara, tá aqui, isso aqui foi o teu último ano, teus últimos 6 meses. Tu não chegou nem um dia no horário. Quem sabe a gente muda o teu horário para mais para frente, para tentar que tu não te atrase, ou a gente tenta mudar a tua rotina, né? Mas, né? Então, eu acho que são essas coisas. Eu acho que tem um ponto hoje da evidência, do dado, né? E aí vai servir para nova tecnologia. Cara, eu preciso de uma torre 4K, Full HD, tá, quanto custa esse troço? R$500 mil. Ok, tem produção para isso, né? Realmente a gente consegue investir, né? E aí talvez a gente tenha ali equipes que são super produtivas e que a gente possa dar, em vez de 1, 2 torres para eles, né? Então, eu acho que não tem bala de prata, é evidência e muito, muito diálogo todos os dias e conhecer o teu ambiente, né? Você falou 2 coisas aqui que me chamaram a atenção. Uma delas é essa questão de você ir no centro cirúrgico, né? Provavelmente como o teu background de anestesista já te puxa um mais pouco fácil para lá, né? E isso me impressiona muito, cara, assim, em hospitais grandes que eu trabalho aqui, que a direção ela não entra no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é a esteira produtiva do hospital. É o lugar que vai renovar leito, que vai girar PS, vai girar UTI, vai girar enfermaria, vai te dar lucro, vai te dar prejuízo. Eu acho que o cara ele devia passar maior parte do tempo do hospital, ele devia estar lá dentro, porque é ali que as coisas vão
vão impactar em diversos setores. Na maioria dos setores do hospital, ele é impactado pelo funcionamento do centro cirúrgico. E outra coisa que você falou, assim, essa questão do tamanho da instituição, e isso não é só em hospital, em grandes empresas, quanto mais distante está o C-level da operação, mais difícil é você transmitir uma informação de maneira adequada, que essa informação, que o ponto que você precisa realmente que ele seja abordado por todas toda a cadeia das pessoas, e que você mantenha uma cultura alinhada. Então é importante a gente ter essa noção que uma coisa é um hospital de 5 salas, que tem poucos leitos e que tem lá 10, 12 cirurgiões que operam lá com frequência, de um hospital que tem 25 salas e que tem 200 cirurgiões que vão lá, e que muda corpo clínico, então são situações diferentes, e que você tem que entender que a complexidade disso é maior, e as lideranças vão ser cada vez mais fundamentais. Eu queria que você trouxesse um pouco essa questão do impacto do centro cirúrgico no funcionamento do resto do hospital, como uma organização, realmente, né, o hospital, com todos os seus setores, como que o centro cirúrgico, a gente sabe disso, né? Eu sei a importância do centro cirúrgico, mas eu queria que você trouxesse um pouco essa visão da gestão nessa engrenagem que é a anestésica cirúrgica. Não, isso o centro cirúrgico hoje não é só questão econômica do hospital, ele tem, se a gente olhar hoje a importância de um centro cirúrgico no hospital, tu vai ter interação com a gestão de leitos do hospital, tu vai ter interação com o setor de imagem, tu vai ter a quimioterapia, a radioterapia, tu vai ter a questão toda, assim, não existe possibilidade. O centro cirúrgico hoje ele contribui com 60% do movimento de um hospital, né? Se a gente olhar em faturamento, a Santa Casa ali, faturamento bruto é em torno de 30%, 40%, 30%, 40%. Aí receita, fecha a conta toda no final do mês, o impacto é brutal de um centro cirúrgico. E a gente vê isso muito quando o centro cirúrgico, tu fecha um centro cirúrgico por reparo. A gente fechava às vezes para limpeza de tubulação de ar-condicionado. Cara, tu passa 3 dias sem o centro cirúrgico, tu olha o teu gráfico de produção, ele despenca, entendeu? E eu acompanhava diariamente os gráficos de produtividade do centro cirúrgico, são 7 lá na Santa Casa, e é nítido, assim. Olha os finais de semana, a comparação entre o que é o final de semana e o que é o dia de semana. O final de semana, tu vem ali com 100 e poucas cirurgias dia, 150, 200 cirurgias dia, chega no final de semana, cai para 40, 50. Então, o hospital esvazia, né? Tem unidades hospitalares que simplesmente não tem nenhum paciente no leito porque não tem cirurgia, né? E esse movimento do centro cirúrgico impacta hoje em muitas e muitas áreas. O CME praticamente trabalha para o centro cirúrgico. Claro, tem outras áreas, ele é uma área de suporte, mas ele trabalha 70%, 80% para o centro cirúrgico, né? A terapia intensiva, que é sempre muito concorrida, hoje a gente tem que ajustar toda a escala, e claro, aí tem a diferença, se eu tenho um centro cirúrgico com 5 salas, eu vou ter uma demanda de terapia intensiva muito provavelmente pequena, né? E dependendo até da complexidade desse centro cirúrgico. Mas em centros cirúrgicos de alta complexidade, tem cirurgia cardíaca, neurocirurgia, a demanda é muito grande, né? Mesmo os que trabalham hoje com oncologia de grande porte, né? E na Santa Casa tinha o Hospital Santa Rita, então tinha uma demanda para terapia intensiva enorme, né? Então, todas as áreas são impactadas, né? O centro cirúrgico é impactado pela emergência e por ambulatórios, etc., mas também ele devolve para dentro do sistema muitos pacientes, né? E uma coisa interessante, assim, que a gente estava conversando ali, a gente tem uma certa dificuldade, assim, às vezes, de demonstrar isso, até de organizar isso, né? Às vezes, o cara da terapia intensiva mesmo,
eu tô com problema de leito, nós vamos ter que suspender as tuas cirurgias. Cara, suspender a cirurgia, tu acaba com a produção do hospital. Então, vamos, quem sabe a gente não muda a estratégia, né? E pensa, pô, será que não vale a pena eu ter uma UTI dedicada à cirurgia? Né? Então, às vezes, os hospitais trabalham com UTIs com pacientes mistos, clínicos e cirúrgicos. Talvez seja mais fácil eu ter uma UTI dedicada à cirurgia para não parar de fazer cirurgia, né? Então, são estratégias que às vezes tem que ser, que na maioria das vezes tem que ser levadas em conta no planejamento de um ano. Quando o gestor lá, quando o diretor do hospital diz, eu quero que aumente a produtividade cirúrgica em 20%. Ok, se tu aumentar em 20%, nós vamos precisar de mais leito, nós vamos precisar girar mais rápido o leito, nós vamos precisar de mais leito de terapia intensiva, nós vamos precisar de mais instrumental cirúrgico, nós vamos precisar de mais gente para receber os pacientes e ajustar todos os materiais que são necessários para a cirurgia, equipamentos, né? Então, cara, todo aumento de produtividade é aumento de investimento, né? Então, isso muitas vezes também não está na cabeça de quem dirige, né? Eu quero que aumente, mas com o mesmo recurso que eu tenho. Tudo bem, levando em consideração as questões de eficiência, isso até se for ineficiente o sistema, tudo bem, melhoramos a eficiência primeiro, mas na maioria das vezes não é não é ineficiência o problema, é realmente adequar, né, essa expectativa ao aumento dos recursos. Uma das coisas que frustra um pouquinho às vezes é isso, né? A gente ser cobrado como gestor por um resultado que a gente dificilmente vai dar com o recurso aquele que a gente tem. E a outra questão hoje são as questões muito relacionadas, isso já vem de alguns anos, eu venho presenciando instituições, que é a questão assim, eu quero inovar, mas eu quero inovar sem gastar, né? Então, esse é um problema. Esse é um problema. A inovação tem que me trazer, tem que me gerar ROI, né? Como nós conversamos no início, né? Mas ela não pode ter custo nenhum. Então, olha, é difícil. Transformar digitalmente uma instituição e fazer pequenas inovações mesmo que incrementais necessita investimento. Mas eu acho que é isso aí. A minha ideia, o centro cirúrgico, e a gente que trabalha lá dentro sabe o quanto né, o quanto representa, do ponto de vista financeiro, um centro cirúrgico na vida de um hospital, né? Esse é um ponto que você trouxe sobre a inovação, que, primeiro, crescer suga a caixa, em qualquer empresa. Tá? A não sei que você esteja um ciclo financeiro negativo, que é aquele assim, você vende para depois gastar para comprar o material e entregar ou produzir, ou você recebe à vista e entrega, aí você pode com esse dinheiro comprar o produto e daí transformar, fazer a tua atividade empresarial depois entregar, que é um ciclo negativo. A maioria das empresas ela tem um ciclo positivo. E no hospital, sim, o ciclo financeiro é gigante. Porque você compra material, compra medicação para ter em estoque, você não sabe exatamente quando vai usar a maioria das coisas, aí você paga os profissionais com salário, aí você vai receber 60 dias depois. Então, o teu ciclo hoje até 90, né? Até 90. E se glosar, então, dobra o tempo, né, cara? Bah. E tem um monte de operadora que está buscando glosar e questionar cada vez mais só para aumentar ciclo financeiro. Com o aumento de inflação e juros, só nesse aumento de ciclo financeiro eles já começam a ter lucro e o hospital tem mais prejuízo. Nessa operação de ciclo financeiro, como é a questão hospitalar, você querer crescer, você precisa de mais dinheiro para ter fluxo de caixa. Esse é um ponto que é bem crítico. E como o nosso ciclo é longo, se você tiver que construir sala, eu vou construir uma sala, colocar material nela, para daí começar a operar, para depois de 60, 90 dias receber, cara, essa planilha de conta ela tem que ser bem ajustada para você conseguir
crescer e mobilizar esse tipo de recurso. Ainda mais atualmente, a gente vê o setor da saúde com margens apertadas, com margens mais críticas, né? Então, toda uma matemática ali para encaixar esse tipo de crescimento. E se não tiver esse tipo de matemática, aí fica o gestor de planilha que coloca lá no Excel, eu quero aumentar 20% a atividade, sem investir, sem criar, sem gastar mais. Cara, isso não existe. Isso a não ser que nem você falou, você tem um serviço extremamente ineficiente. E olha, cara, é difícil um serviço extremamente eficiente estar aberto ainda. Não, por isso que eu digo, a pauta eficiência tem duas palavras que a gente está acostumado a escutar todos os dias, né? Uma delas é desperdício, que todo mundo sabe que é grande em saúde, mas ao mesmo tempo a classificação desse desperdício, né? Ela é muito difícil de ser feita. Desperdício não é tu economizar R$10 por dia, né, por pessoa de um hospital para gerar Não, desperdício é tu tem que fazer mapa de valor, tu tem que ir lá, olhar processo a processo, enxergar onde é que estão os teus gaps, né, onde é que as coisas estão redundantes, tentar corrigir o processo, fazer estrutura de dados para poder medir o que realmente é a melhoria que tu vai aplicar, né? Agora, falar em desperdício. E a segunda palavra é eficiência, que todo mundo quer, mas não sabe muitas vezes como chegar nela, né? Porque é desfazer o desperdício, sim, mas também é convencer as pessoas, muitas vezes, e aí tem muita coisa cultural nesse meio, né? Tu aplicar uma mudança, tu tem que convencer as pessoas que aquela mudança tá ok, e que ela é relevante para o sistema, né? E o centro cirúrgico, ele lida com muitas culturas, né? Muitas culturas. A gente tem muitas culturas dentro do centro cirúrgico. A gente tem muitas maneiras de atuar dentro do centro cirúrgico. E hoje eu acho que a gente tem que levar em consideração duas coisas. A primeira coisa, muitos centros cirúrgicos são ociosos, então a gente tem que estar ali estudando bem quais são os pontos que estão deixando esse centro cirúrgico ocioso. E, em segundo lugar, a gente tem que olhar para esse centro cirúrgico do ponto de vista do custo variável dele. Então, assim, cara, como é que eu vou trabalhar com os meus materiais, com as minhas, tanto as OPMEs, quanto os insumos de medicação, de uma maneira que eu consiga ter uma margem, né, na utilização deles, mas também uma questão sustentável de utilização. Então, a gente tem que olhar para o medicamento, cara, eu vejo isso assim muito no sentido de montar protocolo gerenciado. Eu acho que a gente tem que ter protocolo para as coisas. A gente tem que ter um mínimo de diretriz, né? E aí nós falamos desde o equipamento muito caro até a ampula de Sugamadex, né? Passando pela briga entre anestesia venosa e anestesia inalatória, e assim nós vamos indo, né? Mas o fato é que a gente tem que ter protocolo, né? E a outra coisa, um dos maiores sinistros dos hospitais são eventos adversos. Então, aí tu me perguntou lá no início, como é que essa tua vida de gestor olha para o nosso colega anestesista, assim, né? Eu olho e eu disse isso na Santa Casa, né? Um dia me disseram assim, a gente tem que melhorar o índice de conformidade do protocolo de cirurgia segura e do checklist das 3 etapas, principalmente do time-out. Aí eu disse assim, cara, o vetor disso aí é o anestesista. Cara, os meus colegas, eles sabem o quanto é importante a segurança do paciente. Então, a gente tem que conversar com eles e fazer com que eles, dentro da sala cirúrgica, sejam as primeiras pessoas a estimular isso. Né? E aí vai aumentar a conformidade. Entendeu? E aí tu mensura do jeito que tu quiser, mas assim, as pessoas têm que ser estimuladas. E a gente lida com segurança do paciente o dia todo. E a gente sabe a importância. E a gente fez uma reunião gigantesca por 2 motivos. Até foi pelo Zoom, porque não cabia todo mundo só um auditório, né? Eram mais de 400 anestesistas.
E aí a gente chamou uma reunião do Zoom para falar sobre segurança do paciente e para falar sobre protocolo de antibiótico profilaxia, né? Tá, não foram os 400, óbvio, né? Mas deixamos gravado e tudo, né? Mas o tom da conversa foi muito esse. Cara, nós aqui que estamos aqui na tela, precisamos movimentar esses dois aspectos da cirurgia, né? Que está precisando, está deficitário, está ruim, né? Queremos o apoio de vocês, né? E aí entra de novo essa coisa do diálogo, né? Da gente e agora está sendo mensurado lá, vamos ver se melhora, né? Eu saí antes de ter os resultados dessa ação aí, né? Você falou duas coisas, né? Assim, desperdício e eficiência. Cara, isso é quase um mantra, né? A gente escuta isso em todos os lugares. Para nenhuma Sim. das duas coisas você vai conseguir ter qualquer atuação efetiva se você não tiver dados. Não adianta. Nenhuma. Você tem que Nenhuma das duas. tem que ver qual é o indicador que vai melhor te mapear isso, um ou dois indicadores, acompanhar isso e estabelecer um processo para melhoria contínua desse indicador, seja para reduzir desperdício ou para melhorar a eficiência. Ou seja, cara, sem dados não tem como fazer gestão. Isso a gente repete aqui no podcast, né? A Nestec olha muito para essa questão de análise de dados e para não ser muito repetitivo, cara, não tem como fazer isso sem dados. E a questão do protocolo assistencial, cara, isso do ponto de vista de gestão, ele te traz muito mais previsibilidade de operação. É isso que o colega também tem que entender. Um protocolo, para ele ser criado, primeiro que ele é baseado nas melhores práticas, baseado em literatura. Ninguém vai vir inventar moda com protocolo. Normalmente, o protocolo ele é uma coisa muito bem embasada cientificamente. Primeiro, não tem questionamento científico. Segundo, cara, do ponto de vista de gestão, isso te dá uma previsibilidade, reduz variabilidade de cuidado, você consegue otimizar a tua questão de estoque, de fluxo de caixa, isso tem um impacto tremendo, que muitas vezes o colega ele não enxerga isso. Esse é um ponto importante. Mas tem um outro aspecto que eu gosto de falar, é célebre a frase que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. E eu falo, cara, a cultura come o protocolo assistencial no café da manhã. Aí você falou, a gente tem diversas culturas no centro cirúrgico. Cara, a cultura é um trabalho de tempo integral da liderança. Se você não investir em liderança, em trabalhar a cultura, cuidar da cultura, você pode criar dezenas de protocolos maravilhosos. O destino deles é o fundo de uma gaveta. Então, constrói 2, 3 protocolos e cria cultura, trabalha em cima disso, que você vai começar a ter um resultado. Um protocolo ficou legal, está instituído, o indicador está bom, está mantendo, dá feedback, pega outro, implanta, executa, coloca isso na cultura, e aí você vai. Chegar de uma hora para outra com 15 protocolos, entregar os PDFs no grupo do WhatsApp e achar que vai no mês seguinte que vai dar certo. É um sonho, é uma alucinação assim, sem tamanho, cara. Não sei se você quer contribuir um pouco com. Não, realmente, o protocolo PDF é a coisa mais fácil de fazer, né? Eu considero o bom gestor não é aquele que faz PDF e PowerPoint bom, tá? Não tem, isso aí não existe. O PowerPoint e a planilha de Excel, pelo amor de Deus, né? Aceita qualquer coisa, né? Tu bota, a planta tá perfeito, quero ver botar em prática, né? Mas tu sabe que eu acho bem interessante isso. A gente, ainda em Pelotas, a gente fez 3 protocolos gerenciados, né? Um de TVP, um de antibiótico profilaxia e o outro de dor torácica, tá? E realmente foram protocolos gerenciados e o protocolo ele foi construído a várias mãos, entendeu? A gente tinha o sponsor do protocolo, ok, tu vai ser o sponsor, tu vai construir o protocolo, mas nós vamos fazer reuniões, vamos discutir o protocolo, nós vamos chamar os médicos que estão envolvidos, né? E nós vamos criar uma maneira de medir. Então aí, essa coisa do medir, né, Jorge,
se o cara vai lá ver a filosofia Lean Six Sigma, né? Vai ver, cara, mapeia o teu processo, gera ali, vê quais são os dados que tu vai coletar, vê qual é o indicador que tu vai utilizar para melhoria. Cara, e aí, bom, meio de coleta, ok, eu posso ter meios tecnológicos de coleta, mas às vezes é melhor ter um formulário em A4, né? Desde que o cara bote o dado que tu quer ali, né? O dado tem que ser fidedigno, né? Tem veracidade. Mas tenho certeza, não adianta tu fazer um papel e botar no grupo de WhatsApp. Tem que ser debatido. E às vezes tu tem respostas muito interessantes a uma reunião de discussão de um protocolo, né? Tem o cara que não concorda, tem o cara que fica super gratificado porque foi chamado para a reunião, né? Tem o cara que vai passar, em vez de ser teu detrator, ele vai ser vai ser o cara que vai estimular o protocolo, né? Porque ele foi chamado. Então, cara, PowerPoint, PDF, Excel, a gente tem que começar a tirar um pouquinho né? E botar e realmente fazer ciclo de melhoria mesmo, cara. Tem um protocolo, vamos lá, vamos aderir, né? Vamos causar engajamento, né? Quando tu chama as pessoas para construção, normalmente elas se engajam melhor, né? A melhor maneira de tu, né? Porque no mínimo tu compromete a pessoa, né? Assim, cara, te chamei, tu pode até não concordar, mas tu tá comprometido comigo. E se você não participou, você perdeu a oportunidade de dar a sua opinião, de participar. Claro, claro, também tem isso. Você sabe que assim, eu tenho 16 anos já que eu estou num dos hospitais lá, sou coordenador da residência, já fui coordenador da equipe, coisa. E aí a gente brinca que de vez em quando troca a direção, em algum coordenador, alguma coisa, a gente fala, nossa, agora vem o novo gênio da planilha. Porque o cara, ele vai lá e ele faz uma planilha de Excel sensacional, ele resolve todos os problemas do centro cirúrgico e o cara não põe o pé dentro do centro cirúrgico. E aí agora, como a gente está ficando mais experiente, né? Aí a gente fala assim, cara, essa genialidade a gente já viu 3 vezes. Não funciona. Aí você tenta chamar o cara para conversar, para explicar, o cara não vai no centro cirúrgico. E aí não resolve. Aí, só para te dar um exemplo, me chamaram assim, como coordenador da residência, coisa assim, olha, vocês estão fazendo muito pouco pré-anestésico dos pacientes. Eu falei, mas muito pouco pré-anestésico? Eu falei, a gente aqui no último mês tem menos de 80 prés. O hospital faz 450 cirurgias. Aí eu assim, cara, da onde você tirou essa informação? Cara, uma pessoa que ela não conversou com ninguém, ela não foi me procurar, ela foi lá para dizer o que eu tinha que fazer. Só para você ter uma ideia, cara, a gente fez 520 prés naquele mês no hospital. E ela achou dentro do sistema um lugar que você podia gerar o termo de consentimento dentro do sistema. Só que como o pessoal vai ver os pacientes no setor, eles deixam impresso já os termos e pegam... Sim. E daí vai ver o paciente. E aí, cara, essa pessoa... Eu nem sabia de onde ela tinha tirado aquele dado. Então, assim, cara, vai lá, entra no centro cirúrgico, conversa com as pessoas, entende o processo. Essa pessoa não tinha a menor ideia de como era o processo que ela estava mapeando. Entendeu? Entende o processo, identifica o ponto crítico daquele processo, coloca um indicador naquele ponto crítico. E aí você mapeia, acompanha, avalia, entendeu? Não é nenhuma ciência muito complexa também, né, Paulo? O que não dá para você querer tentar pegar atalho, né? Ou com querer certeza resolver tudo de uma vez, porque isso a gente sabe que não vai funcionar. Né? Não, mas eu acho que são aprendizados, né? Acho que primeiro não tem como gerenciar alguma coisa que tu não conheça, assim, né? Que tu não viva no dia a dia. Então, e é muito interessante, assim, tem muita coisa para falar, mas eu me lembro quando a gente começou a operação do Hospital da Unimed em Pelotas, a gente começou no final de 2019 e em 2020 explodiu a pandemia, né? E cara,
como é que tu faz? Explodiu a pandemia, o hospital é pequeno, o hospital está recém decolando, né? E, cara, e de uma hora para outra a gente estava com o pronto atendimento do hospital lotado de pacientes com Covid, tendo que dividir, ou tentar dividir quem tinha e quem não tinha Covid, né? E pensando que todo mundo naquela época fazia o hospital de retaguarda, etc, né? E a gente, pô, mas o hospital, se começar a ter muito paciente Covid, nós vamos explodir, né? E, cara, uma das coisas que foi muito interessante disso, assim, foi que a gente criou um plano de capacidade máxima, assim, do sistema ali, né? Para entender o que a gente tinha de recurso, o que a gente não tinha. Juntamos várias equipes para isso. E isso foi um marco, assim, da minha atividade, assim, como gestor, né? Porque eu ia no hospital todos os dias. A minha esposa que dizia, cara, tu vai no hospital, tu vai pegar Covid e morrer. E ainda por cima vai trazer Covid pra gente. Não, fica tranquilo, uma questão mais administrativa, a gente vai de máscara, tentar convencer ela do contrário, né? Mas o interessante é que todos os dias a gente se encontrava no mesmo horário no hospital, as equipes todas relatavam setor por setor como é que estavam as coisas, né? A gente criou o protocolo para atender paciente de Covid no centro cirúrgico, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, mas a gente sabia que em algum momento ia ter alguma urgência que precisaria de cirurgia. Então, essas construções, assim, acho que aquilo foi uma parte muito legal da minha vida de gestor, foi ver que como as pessoas se engajam, né, em atividades quando as coisas são... toda crise dá crescimento, né? E é isso aí, mas o cara tem que estar pisando... Aqui só aconteceu porque eu pisava no hospital e muita gente pisava no hospital enquanto podia estar em casa, entendeu? Eu estava fazendo muito pouca anestesia, Jorge. Então eu podia estar na minha casa sentado com a minha família, né? E num ambiente, digamos assim, mais seguro, né? Mas não, eu tinha que ir no hospital, né? A gente fazia reunião todos os dias, né? Tinha que fazer aquele round, né? Aquele huddle, né? Sim. Então, o hospital funciona assim. O centro cirúrgico funcionava assim também. Se fazia bate-mapa todos os dias, né? Tinha que fazer o bate-mapa, cara. Tinha que fazer o huddle de manhã para saber quem que vai precisar durante o dia. Mudou o mapa cirúrgico porque entrou um, cancelou daqui, chutou dali, né? Cara, precisa. Se tu não está presente, não acontece. Acontece. Né? Então, É o skin the game, né, cara? É o tá ali no dia a cara. dia mesmo para ver como que as coisas E andam, tu, como é que as e, tu, coisas e tu acontecem. enxerga o processo, né? Tu enxerga por que não está funcionando bem, o que tu pode melhorar, né? E, cara, não precisa ser nenhum estatístico do arco da velha, assim, né? Para para entender essas coisas, né, cara? Às vezes é organizar o fluxo, né? E se a gente faz ali um ciclo rápido de melhoria, tu vê, cara, eu vou fazer isso aqui, vou testar, vou ver se funciona, vou estudar, vou ver. Comparado com aprender a fazer anestesia, cara, é muito menos complexo, mas é um negócio extremamente trabalhoso, cara. Sim, Entendeu? Não são sim. contas mirabolantes, não, mas é algo que tem que estar no dia a dia, é algo que é trabalhoso, tem que acompanhar. Às vezes é meio chato, porque você tem que ficar lá acompanhando, falando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, mas é como se faz algo realmente funcionar. E não é só na saúde, né, Paulo? Nas outras empresas, a gestão é isso, esse dia a dia mesmo, né, cara? Não, e eu acho que até isso em outras empresas está mais tranquilo, assim, né? Porque as empresas, como tu disse, a indústria toda trabalha já há muitos anos com protocolos, com indicadores de qualidade, trabalha referenciado em rotinas, né? Claro, as culturas podem ser um pouco diferentes, mas tu constrói a partir de diretrizes, né? A saúde, ela veio migrando, né, Jorge? Eu acho que ela veio migrando de uma coisa Sim. totalmente amadora, que nós sabíamos que os hospitais eram muito pouco complexos, eram quase casas de saúde, para atividades muito complexas, extremamente dinâmicas, né? A gente como médico, eu escuto isso de outros gestores médicos, né? A gente terceirizou num momento a nossa atividade de gestão para pessoas que vieram de fora do mercado de saúde, mas que não entendiam de saúde como a gente entende, né? Sim. E agora está vendo, em algum momento está vendo um pouco desse resgate, assim, né? De uma interação
novamente do médico, né? Buscando o seu lugar também como gestor, né? Então, eu acho que isso é importante para mim. Para mim foi importante entender isso também nessa transição, assim, né? Que muitas vezes o cara que está lá administrando diz, tu é médico, tu não entende nada de gestão, né? Eu podia dizer para ele, tu é administrador, tu não tem nada de saúde, né? Então, mas eu acho que não seria uma política boa, né? Acho que a política, quem sabe a gente associa os nossos conhecimentos e vamos dois aprendendo juntos, entendeu? E aí talvez o hospital melhore, né? É isso então, aí. é isso aí. Né? Paulo, a gente já está aqui num papo bom, já com bastante tempo, né, cara? Eu queria te agradecer muito por participar. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Se você quiser deixar algum contato, como que o pessoal pode conversar com você, te procurar para trocar ideia também, fica à vontade aí. Perfeito. Eu não sou muito bom de mensagens, mas eu acho que o principal, assim, para mim, importante hoje, né, nessa atividade que eu assumi nos últimos anos, foi identificar que a gente tem uma longa vida como médico, né? Então, eu li esses tempos que a gente tem praticamente mais de 40 anos, depois que a gente se forma, seguramente mais de 40 anos com uma atividade médica. E a gente não vai seguir fazendo sempre a mesma coisa, né? E a gente é obrigado, assim, eu acho que é quase uma obrigação nossa, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando se atualizar e buscando interagir com o maior número de pessoas possíveis e, se possível, o maior número de pessoas que façam coisas diferentes daquilo que a gente faz, né? Porque aí esse é o real aprendizado, né? A gente escutar a opinião de outras pessoas, às vezes tu tá tão imerso na tua realidade que quem está olhando de fora tem a solução, aquela que tu quer buscar, né? Cara, os meus contatos são... Normalmente o meu LinkedIn está aberto ali, né? Que é Paulo Matos, Inovação e Gestão, né? O meu telefone continua associado ao Rio Grande do Sul, 53 981 16 5600, e estou à disposição aí para conversar e bater papo. Eu adoro fazer isso aí. Legal. Cara, Paulo, muito obrigado. Eu queria deixar como mensagem final, assim, de tudo que a gente conversou, que a gestão do hospital sabe da importância do centro cirúrgico. Eles têm certeza da importância do centro cirúrgico, e a anestesia é um pilar fundamental dessa engrenagem, porque a gente está lá todos os dias. Então, se você, colega anestesista, não se deu conta dessa sua importância, você precisa entender disso, mas se municiar de informação, de dado, de conhecimento e falar com a gestão numa língua que seja adequada para as duas pontas, que é a língua da informação, do dado, do conhecimento, não uma troca de opinião, porque isso é conversa de corredor. Então, se você quiser se aproximar da gestão, vá municiado das suas informações, dos seus dados, porque os gestores sabem da importância do centro cirúrgico e da atividade da anestesia. E é isso que a gente faz aqui na nossa conversa, na Anestesia de Valor, como a gente valoriza cada vez mais a nossa atividade. Então, muito obrigado, Paulo, de novo. Muito obrigado aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até o final, e até o próximo podcast do Anestesia de Valor. Obrigado.